terceira lei de Newton, já falei isso para vocês antes, ela pode ser a chamada lei da ação e reação, né? E a gente pode resumir ela da seguinte forma: dizer que a ação é menos a reação. Aí lembrem, esse sinal de menos aqui é importante. Por que a ação é menos a reação? Se a gente for olhar lá na definição, né, no enunciado da terceira lei de Newton, o que a gente vai encontrar? Que toda ação, e aí lembrem, ação significa força, né? Força é a palavra-chave de lei de Newton. Então, para toda força corresponde uma reação, ou seja, uma força igual e contrária. O que isso significa? Que o módulo é o mesmo, mas a orientação espacial é invertida, portanto, menos a força, né? Então, vamos imaginar que a gente tenha dois objetos aqui, então o objeto A e o objeto B. Esses objetos eles interagem de alguma forma, não nos importa como, pode ser um empurrando o outro, pode ser uma interação gravitacional, elétrica, tanto faz. O que é importante é o seguinte: se eles interagem, então eu posso notar que, digamos, o objeto A faz uma força, que eu vou chamar de a força, que A faz em B, F a B. Agora, a terceira lei de Newton nos diz o quê? Que se A faz uma força F a B em B, então B tem que fazer exatamente a mesma força em módulo FBA em A, em que o módulo da FAB é exatamente igual ao módulo da FBA. Qual que é a diferença entre elas? É que se uma aponta para a direita, a outra aponta para a esquerda. E aí notem, essas duas forças, na verdade, elas têm que estar em uma mesma linha aqui de ação, tá? Então elas têm que ser antiparalelas e tem que estar sobre uma mesma linha. Esse é um par ação e reação, tá? Então são chamados pares de forças, pares de ação e reação. E aí a gente pode colocar isso numa forma vetorial, né? Simplesmente como FAB é menos FBA, né? Então, vetorialmente, é bem simples, né? FAB igual a menos FBA. E a terceira lei de Newton é uma lei que a gente consegue experimentar ela também na nossa vida, né? Porque imagine que a gente tem aqui o chão na nossa casa, a casa de vocês, e tem algum móvel, um armário, uma parede, seja lá o que for, e vocês vão lá e vão tentar empurrar esse móvel, esse armário ou empurrar a parede. No momento que vocês começam a empurrar essa coisa, né, portanto, vocês começam a fazer alguma força, que eu vou dizer aqui que é a força que vocês fazem, digamos, na parede. E aí, o que vocês sentem na mão de vocês, né? Vocês sentem que conforme vocês vão aumentando a força que vocês fazem, o que acontece? Vocês sentem cada vez uma força maior na mão de vocês, ou seja, a força que a parede faz em vocês. E notem, né? Essas forças são justamente um par ação e reação. E a magnitude delas é exatamente igual, apenas a orientação espacial é oposta, tá? Então esse é um exemplo bem claro da terceira lei de Newton na nossa vida, que a gente inclusive sente, né? A gente sente isso. E são os pares de ação e reação. E é importante notar que esses pares de ação e reação, vejam que eu desenhei aqui, eles sempre acontecem em objetos diferentes, tá? Então eles sempre estão em corpos, ou na verdade em pontos diferentes, tá? Eles não acontecem sobre o mesmo objeto. Então F faz uma força em B e B responde fazendo uma força em A. E é muito importante que vocês lembrem que os módulos dessas forças são iguais, tá? Muitas vezes a gente pensa, mas se um objeto tem uma massa muito grande e ele faz uma força no outro, então obviamente as forças vão ser diferentes. Não, são iguais, tá? O que vai acontecer se as massas forem diferentes? As acelerações vão ser diferentes, mas as forças são iguais, tá? Então lembrem, muito importante isso. Terceira lei de Newton. Inclusive a gente pode, né, observar isso, né, na forma gravitacional também, por exemplo. Então, a força com que a Lua atrai a Terra é exatamente igual à força que a Terra atrai a Lua. A força que a Terra atrai uma maçã na superfície da Terra é exatamente igual à força que a maçã atrai a Terra. Não importa que os objetos sejam completamente diferentes, tá?
que vai ser a grande diferença? As acelerações, tá? Porque a inércia dos corpos, ou seja, a massa dos corpos é muito diferente, então a inércia deles é diferente. Então, sobre uma mesma força atuando neles, eles vão ter acelerações diferentes. Tá? A consequência direta da segunda lei de Newton, nesse caso. E agora, para encerrar essa parte aqui da terceira lei de Newton, essa apresentação inicial, vou fazer uma pergunta para vocês que muitas vezes confunde vocês, tá? Que é o seguinte, digamos que a gente tenha de novo aqui dois objetos A e B. Tá? Então vamos botar eles podem estar em contato ou não, não interessa. O que importa é o seguinte, que existe uma força F que A faz em B. Tá? Então notem, essa é a nossa notação aqui, né? É a força que A faz em B, vai ser isso aqui. E uma força que B faz em A. E como são pares de ação e reação, essas forças, né? Então F AB, o módulo, é igual ao módulo de FBA. E eu posso, inclusive, chamar isso aqui simplesmente de uma força F1 qualquer. Tá? Então, eu vou dizer que isso aqui é F1 para a direita, isso aqui é F1 para a esquerda. Agora, notem, o módulo das forças é o mesmo. E as duas forças, né, elas estão sobre uma mesma linha aqui, elas são antiparalelas, né? Não estão sobre uma mesma linha, são antiparalelas, e a orientação espacial é oposta. Mas se a gente for pensar nisso aqui diante da segunda lei de Newton, né? O que a gente analisou até agora da segunda lei? A gente disse para somar as forças, né, que atuam no corpo e que a soma dessas forças é igual à massa vezes a aceleração desse corpo. Agora notem, se a gente for fazer isso com esse par aqui de forças de ação e reação, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui para um lado é positivo, então mais F1, para o outro lado é negativo, menos F1, mas isso aqui vai dar zero. E aí, se vocês forem pensar, a aceleração também tem que ser nula. Como a terceira lei de Newton nos diz que sempre existem esses pares de forças de ação e reação, para cada força tem a sua reação. E aí notem, o que a gente chama de ação e o que a gente chama de reação, tanto faz, tá? Eu posso chamar a força que A faz em B de ação e a outra de reação. Eu posso chamar a força que B faz em A de ação e a outra de reação. Isso é só o nome que a gente dá para essas coisas. O que importa é que elas vêm em pares. E o que a gente chama de ação ou o que a gente chama de reação não importa. É só o nome que a gente deu. Agora, diante desse resultado aqui, como que a gente pode explicar que existam acelerações? Porque se a gente fizer essa soma aqui, e a gente sabe que sempre existem essas forças iguais e opostas, se a gente somar elas, o valor da força resultante sempre vai ser nulo, e se a força resultante é nula, a aceleração tem que ser zero. Então, qual que é o problema que existe com esse raciocínio? Como que eu posso explicar isso? Não, o módulo é o mesmo. O módulo é o mesmo e a orientação das forças importa, né? Lembrem, forças são quantidades vetoriais. Então, a soma que a gente faz aqui é uma soma vetorial sempre. Então, não é isso a resposta. Quem consegue dar a resposta para esse problema? Então, qual é a resposta? São forças atuando em corpos diferentes, tá? Então, lembrem, a segunda lei de Newton, ela nos diz para fazer essa soma aqui de forças que atuam no mesmo objeto, no mesmo corpo, tá? Então, eu não vou somar essas forças, esses pares de ação e reação, porque eles atuam em objetos diferentes. Então, se eu quero achar a aceleração de A, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma das forças que atuam só em A. Se eu quero achar a aceleração de B, vou fazer a soma das forças que atuam apenas em B. Então, eu não vou somar esses pares, porque eles atuam em corpos diferentes. Tá? Então, notem, segundo a lei de Newton, nos diz, some as forças que atuam no mesmo ponto ou no mesmo objeto. Terceira lei de Newton nos diz, essas forças, esses pares existem, sempre existem, tá? Isso é muito importante, sempre existem, mas estão em objetos diferentes. Portanto, para encontrar a aceleração de A, eu não vou somar as forças que estão em B, certo? Então, vejam, esse é o problema dessa pegadinha, tá? Então, não façam essa soma se vocês querem encontrar a aceleração de um corpo. Então, para a gente terminar, falta pouco para acabar nosso tempo, tá? Notem, isso aqui é importante. A força resultante sobre um sistema, tá? Então, que nem eu peguei aqui os blocos A e B.
Então, a força resultante sobre o sistema, que é capaz de acelerar o sistema como um todo, ela tem que ser obrigatoriamente externa ao sistema. Então, não é uma dessas forças internas, não é um desses pares de ação e reação, tá? Que estão dentro dos próprios objetos do sistema. Essas forças internas, que são os pares de ação e reação, elas podem acelerar partes do sistema, mas não um sistema como um todo. O que isso significa? Se a gente fosse olhar aqui, essas forças F1 que atuam em B e F1 que atuam em A, que são pares de ação e reação, elas poderiam, sem problema nenhum, acelerar B e acelerar A. Mas notem, A e B acelerariam em orientações opostas. Então, uma iria para a direita e outra para a esquerda. E o sistema AB como um todo, ele não iria acelerar, tá? Ele não iria acelerar, teria acelerações das partes individuais de B e de A, que seriam opostas. Então, B iria para a direita, A para a esquerda, e o sistema como um todo não mudaria. Isso só considerando as forças internas, né? Se tiver força externa, e ele pode acelerar, por exemplo, A e B poderiam acelerar para um mesmo lado, isso a gente vai ver logo em seguida. Se as forças forem só internas, tá? O sistema não muda como um todo. E equilíbrio, né? Essa palavra aqui a gente já chegou até a falar hoje, mas não definiu, e é importante a gente definir isso. O que significa equilíbrio de um ponto material? Ponto material, primeira coisa, o que é um ponto material? É uma partícula, ou seja, é um ponto no espaço que tem uma massa m. Se é um ponto material, é uma partícula. A gente diz que esse ponto, essa partícula está em equilíbrio, então essa palavrinha equilíbrio acontece se a aceleração for nula, ou seja, a força resultante é zero. E aqui o que significa força resultante ser zero? Não tem forças ali, aqui pode ter forças, mas se tiver, essas forças se anulam mutuamente. Tá? E aí notem, um equilíbrio de um ponto material é o equilíbrio de forças, ou seja, que a força resultante seja nula. E vejam que a conclusão disso é o corpo está em equilíbrio se a aceleração for nula. Notem que a gente não fala em nenhum momento de equilíbrio que a velocidade tem que ser nula. A velocidade pode ser diferente de zero, desde que ela seja constante. Tá? Então vejam, uma velocidade constante também significa equilíbrio. Ou seja, movimento retilíneo uniforme é equilíbrio. Então a gente pode ter equilíbrio com movimento ou sem movimento. Repouso ou movimento retilíneo uniforme não tem problema. E aí vocês vão encontrar, às vezes, até a distinção entre equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático, tá? Mas a gente não vai se importar com isso aqui. O importante é se é equilíbrio, não importa se é dinâmico ou estático, vocês sabem, aceleração é nula, força resultante é nula também. Então vamos ver agora um exemplo que a gente considera a terceira lei de Newton e que existe uma força externa e, portanto, o sistema vai ser acelerado como um todo. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre dessa situação aqui. Notem que é bem parecida com aquela que a gente já resolveu. A gente já visto um único caixote de massa 10 kg. Agora a gente tem dois caixotes com a massa 7,3, portanto a massa total do sistema é 10 kg. Vamos dizer que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, tá? E tem uma força aplicada que empurra esses caixotes para a direita aqui, e é uma força de 20 newtons. Então, primeira coisa, fazer o diagrama de corpo livre dessa situação. Notem, agora a gente não tem apenas um objeto, a gente tem dois. Então, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre dos dois objetos. Primeiro, massa M1. Segundo, massa M2. O que a gente já sabe desde o início, tá? Não tem atrito e a gente está numa superfície horizontal. Portanto, a gente sabe que aqui tem a força gravitacional M1G, e tem a força normal no objeto 1. E também tem a força gravitacional M2G, objeto 2, e a força normal no objeto 2. E a gente já sabe desde o início, né, que essas coisas não vão acelerar nem para cima nem para baixo aqui, portanto, soma das forças em y é zero, aceleração em y é zero. Então a gente está interessado, na verdade, no que vai acontecer em x, né? Em x é o que a gente tem que ver agora. Então, o que eu tenho que fazer? Lembrem, diagrama de corpo livre é pegar agora e botar todas as forças que atuam sobre os corpos. O que a gente sabe? Que existe uma força de 20 newtons, tá? FA,
de 20 newtons que atua aqui para a direita. Então, esse é um dos erros que vocês podem cometer quando vocês vão fazer diagrama de corpo livre, é pegar essa força FA de 20 newtons e botar ela aqui no corpo 1 e botar também no corpo 2. Notem, a força de 20 newtons ela está aqui em 1. E como não existe atrito aqui, o que acontece? A gente sabe que sem atrito, essa força aqui de 20 newtons é uma força externa, ela vai ser a força resultante sobre esse sistema. Então, ela vai ser capaz de acelerar o sistema como um todo para a direita. Tanto o bloco 1 quanto o bloco 2 aceleram para a direita. Agora, se a gente for olhar o nosso diagrama de corpo livre do bloco 2 aqui, nesse momento, a gente não tem nenhuma força para a direita, portanto, ele não poderia acelerar para a direita. Que força a gente tem que botar aqui para acelerar ele para a direita? É a força que o bloco 1 faz no bloco 2, né? O bloco 1 empurra o bloco 2, não é isso que está acontecendo? Se eu empurro o bloco 1, ele vai tentar se deslocar para a direita, portanto, ele vai empurrar o bloco 2. Que força é essa? É a força que 1 faz em 2. Tá? Então, vejam a força que o bloco 1 faz no bloco 2. Agora, terceira lei de Newton em ação. Né? Se o bloco 1 faz uma força em 2, o bloco 2 tem que fazer uma força em 1. Então, ele faz uma força aqui que eu vou chamar de F2, 1. E notem, né? Os módulos dessas forças são obrigatoriamente iguais. Tá? F2, 1 em módulo tem que ser igual a F1, 2. E aí, eu quero descobrir agora, né, o que vai acontecer com esses caixotes e quais são essas forças internas aí, a F12 ou F21, lembrem, é a mesma coisa, né? Então, se eu descubro uma, eu descubro a outra. Então, como que eu posso fazer isso? Eu não vou fazer com grande detalhe aqui, porque o nosso tempo está acabando, tá? Mas notem, se a gente for fazer a soma das forças em X no sistema como um todo, a gente vai encontrar a força resultante em X e vai ver que essa força obrigatoriamente é a força A. Tá? Portanto, a força resultante em X sobre o sistema como um todo é 20 newtons, que é essa força externa aqui. E aí isso vai ser igual ao quê? A massa do sistema como um todo, então m1 mais m2, vezes a aceleração do sistema como um todo, que notem a aceleração A, que é igual à aceleração de cada um dos caixotes. Lembrem, as acelerações do caixote 1 e do 2 têm que ser iguais. E aí, fazendo isso, eu vou encontrar sem grande dificuldade que A igual a 20 newtons dividido por 10 quilogramas, porque lembrem, essas massas aqui são 7 e 3, né? Portanto, 10 também, então a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que tanto o caixote 1 quanto o 2 aceleram 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que a força resultante no caixote 2, e agora eu estou olhando só para o caixote 2, ela tem que ser igual ao quê? A massa do caixote 2, então massa 2 vezes a aceleração, que é 2, que eu já descobri, né? Então, a força resultante no caixote 2 é o quê? 3 vezes 2, portanto, 6 newtons. Agora, que força resultante é essa no caixote 2? Se a gente for olhar, é a única força que está na horizontal aqui. É a F12, tá? Então, portanto, vejam, agora eu descobri que a F12 é 6 newtons também, tá? Então, eu vejo a F12 é igual a F21 em módulo, né? Que é 6 newtons. E aí eu consigo ver aqui, né? Que a força resultante, né, nesse corpo 1 vai ser 20 menos 6, né? Porque ela está para a esquerda aqui, então vai ser 14. E aí, se eu for calcular a aceleração disso, vai ser 14 dividido por 7, portanto, 2 metros por segundo ao quadrado. Vejam, a coisa fecha, né? As acelerações são iguais. Tá? Então, assim que a gente pode usar a segunda e terceira lei de Newton para descobrir o que vai acontecer e quais são as forças internas. Né?